Vamos então, em primeiro lugar, como a gente gosta de fazer aqui, trazemos os fatos para vocês e em seguida a gente parte para a nossa análise. PT, PSB declararam hoje oficialmente apoio ao deputado Arthur Lira para mais um mandato na frente da Câmara. É provavelmente um preço a ser pago pelo apoio para a aprovação da PEC que estoura o teto. Reportagem de Nolan Robertos. O anúncio veio no fim da tarde. Após uma reunião com partidos aliados, o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, anunciou o apoio à reeleição de Arthur Lira à presidência da Câmara, junto com o PSB do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Decidiu pelo apoio à reeleição do presidente Arthur Lira, compreendendo que nós temos uma agenda de país. Aliado de Bolsonaro, Lira foi alvo de críticas do PT e de Lula durante a campanha. O presidente eleito chegou a chamar o presidente da Câmara de imperador do Japão, em uma referência ao chamado orçamento secreto, e foi eleito com a promessa de acabar com esse dispositivo. A mudança de postura sinaliza a busca pela aprovação da PEC do estouro, que garante o Bolsa Família de R$ 600 para o ano que vem. Nos últimos dias, nós conversamos muito com o presidente Arthur Lira, uma agenda que pressupõe retirar o Brasil novamente do mapa da fome. Nós entendemos que, de fato, precisamos aprovar a PEC do Bolsa Família. Em entrevista à CNN, logo após o anúncio, o atual líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, integrante da equipe de transição, foi questionado sobre o que pensa do apoio do PT a um forte aliado de Jair Bolsonaro e como fica a discussão sobre o orçamento secreto, que sempre criticou. Eu continuo considerando, e essa posição também é externada pelo presidente, que isso disfuncionaliza o orçamento público, cria distorções. Nós iremos dialogar com o parlamento para buscar uma alternativa ao RP9, uma alternativa ao orçamento secreto. Mas essa vontade em aprovar essa PEC pode facilitar para que os deputados tenham acesso a mais verbas do orçamento secreto. Isso porque o PT já demonstra disposição em tirar da PEC do estouro a trava que não permite o uso de 22 bilhões de reais em receitas extraordinárias. Mais dinheiro para o atual governo pode significar a liberação de 8 bilhões de reais aqui no Congresso do orçamento secreto. Esse valor está bloqueado por causa do aumento de despesas. Eu não vejo dificuldade alguma, se for necessário, para fechar o ano fiscal de 2022, antecipar a aplicação dos 6,5% das receitas extraordinárias de 2021 já no ano de 2022. Será a sexta vez que o governo Bolsonaro vai precisar quebrar a lei de teto de gastos para sair dos crimes de responsabilidade fiscal. As articulações já indicam que a governabilidade do próximo presidente depende de muito diálogo e de concessões para o Congresso. É provável que isso precise ser construído junto aos líderes de partido e isso vai tomar mais tempo do que a urgência da continuidade, por exemplo, do Bolsa Família já em janeiro e estão, pagando muito caro. A PEC foi apresentada nesta terça-feira, após o PT conseguir as assinaturas necessárias. A tramitação, no entanto, começa pela Comissão de Constituição e Justiça, que só volta a se reunir na semana que vem, a menos de um mês para o recesso parlamentar. O presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, se reuniu hoje com o presidente Lula e ouviu que o governo eleito quer o União Brasil na base aliada nos próximos 4 anos. No Senado, a expectativa é de que Davi Alcolumbre assuma a relatoria da PEC do estouro. Felipe, vamos começar pelo mais abrangente, depois teremos tempo nessa edição. Vamos nos dedicar apenas a esse assunto nessa edição do WW. Nós teremos tempo para pegar cada um dos aspectos específicos. A primeira pergunta abrangente é a seguinte: Felipe, quem está pagando o preço mais alto, Arthur Lira ou Lula? Olha, assim de supetão eu responderia que é o Lula, porque ele cai no colo do Centrão, ele se rende ao Arthur Lira, que está muito poderoso nesse momento, depois de anos de governo Bolsonaro, em que ele centralizou esse mecanismo do orçamento secreto. Talvez só ele saiba, nos 2 primeiros anos principalmente, quando não houve transparência alguma, quem foram os parlamentares que pegaram esse dinheiro e quais foram os valores de cada um, porque apesar de a ministra Rosa Weber do STF ter cobrado transparência, ela foi entregue não inteiramente.
Então, o Arthur Lira ele tem muito poder como um amortecedor, de certa forma, dos excessos ideológicos de dois lados populistas. Então, durante o governo Bolsonaro... Deixa eu pegar você pela tua palavra. Você diz assim, respondendo de supetão, eu diria que é o Lula. Pensando melhor, você mudaria de ideia? Eu não sei, Wagner, teria que refletir melhor quem é que está... assim, o Lula me parece perdendo mais, porque eu acho que o Arthur Lira está no controle da situação. Para ele é muito cômodo, ele está continuando no poder, o Lula está chegando agora, cheio de ambições, e o Arthur Lira já sabe dar ali todas as cartas nesse jogo. Eu ia dizendo que ele podou os excessos bolsonaristas, no sentido de que ele não compactua com atitudes golpistas, então ele representa alguma segurança institucional para agentes financeiros, para agentes públicos, mesmo que tenha esses métodos e mecanismos pouco republicanos nas sombras da República. E desse lado, do lado da esquerda no poder, ele aparece como alguém que pode evitar uma maior irresponsabilidade fiscal, ainda que possa fazer certas concessões de acordo com as contrapartidas oferecidas a ele. A gente vai voltar, Felipe, a gente tem bastante tempo hoje para entrar nos aspectos específicos e são vários. Mas queria ver a sua avaliação inicial também, Caio. Quando a gente considera o que a gente assiste, em termos de negociação da tramitação dessa peça legislativa, a proposta de emenda à Constituição, para permitir o estouro do teto de gastos, a gente percebe, evidentemente, que ela é cercada também de outros assuntos que ajudam ou atrapalham a tramitação disso. Nesse sentido, até onde Lula está disposto a ceder? O Lula, ele chega... É importante a gente pontuar que o Lula chega presidente pela terceira vez muito diferente da primeira e da segunda vez. Para a gente fazer a comparação, Arthur Lira, por exemplo, o primeiro presidente da Câmara do Lula foi o João Paulo Cunha, do PT. E aí entrou num acordo, depois teve o Aldo Rebelo, depois teve o Arlindo Quinalha, depois teve o Jaco Adilma, era o Marco Maia, todos à esquerda, né? O Aldo todos ligados diretamente ao presidente. Exatamente. Agora ele se alia a quem segurou o Bolsonaro e deu sustentação política para o Bolsonaro e quem não deixou o Bolsonaro cair, porque segurou todos os mais de 100 pedidos de impeachment. Então, olhando assim, para mim é muito claro que a situação é muito mais confortável para o Arthur do que para o Lula. Agora, o Lula chega 20 anos depois com uma realidade política completamente distinta, porque hoje não basta só... Essa é uma das grandes dificuldades. Você ter o controle do Congresso talvez seja muito melhor para um parlamentar ou para um grupo político ou para um partido. E o Lula hoje se reuniu nos últimos 48 horas com 3, né? MDB, PSD e União Brasil. Nós vamos entrar nisso também, não se preocupe. É muito melhor você estar bem posicionado no Congresso do que você ter um ministério de médio porte. Eu não sei se foi um Ministério de Infraestrutura. Então, assim, a realidade mudou em 10 anos até. Em 7 anos mudou de 2014 para cá, é o Congresso que domina, então o Lula se submeteu, esperto também, e é importante a gente... Esperto ou resignado? Não, esperto, porque o Lula vai carregar nesse terceiro mandato tudo que deu errado para trás e tudo que deu certo. E uma das coisas que deram errado foi o PT ter enfrentado o Eduardo Cunha. E perdeu o poder, a Dilma caiu. Então o Lula já chega com isso, com essa retaguarda. Deixa eu trazer, encarando a nova realidade, fala, pra que eu vou me meter com esse cara? Eu acho extraordinariamente útil quando você traça essa linha do tempo para a gente entender o que está na cabeça do agente político quando ele está enfrentando essa situação agora, que é qual o tipo de aliança possível de se construir com o atual presidente da Câmara, com a importância que ele tem no nosso sistema de governo. Agora, Raquel, quando a gente considera os itens que estão em debate na PEC, que vai permitir um considerável... Bom, imagina-se, vem aí a pergunta. Conseguirá um considerável estouro no teto ou faz parte do que Lula terá de ceder, reduzir muito a ambição de estouro? William, a gente pode entrar nos meandros da PEC, né, daqui a pouquinho, quando a gente for olhar. Ou se você quiser já, Raquel, fica à vontade. Vai ter que reduzir, sim, um pouco. Não acredito que seja tanto. Estamos imaginando aí mais de 100 bilhões, 120, 150 milhões. 150 bilhões, mas queria me arriscar na pergunta que você fez para o Caio e para o Felipe. Eu não estou vendo Arthur Lira perder nada, porque o candidato dele à presidência da República perdeu, ele não. A dúvida que você tinha é se ele garante, mesmo com o Bolsonaro fora, ele garantiria a presidência da Câmara. Está garantido.
Até o PT está apoiando ele. A dúvida era se ele manteria o orçamento secreto, decisão do STF por vir, Lula se manifestando contra o orçamento secreto. Parece que não vai ter resistência alguma. Nas palavras de um aliado do Lira, com quem eu estava conversando há pouco, ele disse: o Lira conseguiu ser a melhor alternativa para o PL e para o PT. Ele não está perdendo absolutamente nada, ele conseguiu ganhar essa mão da partida inteiramente. Já o Lula, eu acho que sim, ele aprende com os erros do passado, mas obviamente, aí discordando um pouquinho de você, Caio, ele está resignado, né? Porque não é exatamente você apoiar o grande fiador do seu opositor a melhor solução para você. É a solução possível. E aí não só para aprovar a PEC, mas para evitar um impeachment. E o grande perdedor dessa história toda é Jair Bolsonaro. E essa oposição que não consegue se organizar porque fica perdendo tempo com manifestação golpista. Felipe, vamos, por favor, você ia falar, por favor, prossiga. Não, eu só ia concordar que o Arthur Lira está nadando de braçada. O PT está um pouco aí desnorteado, porque precisa passar por toda essa articulação política que é difícil nesse momento, mas se há um grupo político que está concentrado em outras coisas que não aquilo em que deveria estar, é essa suposta direita bolsonarista, né? São os bolsonaristas que estão aí ocupados com contestação eleitoral, ato sobre intervenção, até Copa do Mundo, no caso do Eduardo Bolsonaro, que está lá se divertindo no Catar. E você não vê uma grande articulação para já se posicionar de uma maneira oposicionista para o governo eleito. Bom, vamos voltar então para a questão da PEC do estouro, PEC da transição, PEC do Bolsa Família, como vocês preferem chamar. Estouro me parece bastante adequada, porque é a descrição objetiva do que se trata nessa peça legislativa. Caio, há uma série de outros aspectos envolvidos nessa negociação também. Em que medida o que se discutirá nesse texto depende de outras negociações? Ou está isolado? Estamos tratando apenas daquilo? 100% depende de outras negociações. Considerar que a PEC trata unicamente do tamanho, 190, 130, ou da duração, 4 anos, 2 anos... é furada. A PEC, o sucesso, a aprovação da PEC depende diretamente do sucesso da montagem do novo governo. Para mim, isso está muito claro. E não é uma opinião, é uma opinião / apuração. Está muito claro. E é surpreendente que hoje o Lula esteve com o PSD do Gilberto Kassab, o Kassab não foi, né? Porque o Kassab está aqui, e esteve com União Brasil. E hoje mesmo, olha só que curioso, hoje mesmo, nossas colegas lá de Brasília, acho que foi a Larissa e a Luciana, né, nossa setorista lá de Congresso, publicaram a informação de que o PSD quer 2 ministérios. E que o Alexandre Silveira, que é cotado para ser relator da PEC, é cotado pelo partido para ser o ministro da Infraestrutura. Estou falando uma apuração nossa, fidedigna. Assim, as coisas estão completamente interligadas. Agora, eu tenho uma dúvida se isso é um imenso dificultador ou um imenso facilitador, porque você tem um novo governo chegando com espaços a serem loteados. E eu tenho colocado aqui que o tamanho da frente ampla tem sido um dificultador, mas ao mesmo tempo todo mundo quer o seu pedaço de queijo.